Boa noite a todos os presentes, boa noite aos amigos que nos ouvem em seus lares, através do Facebook, e desejamos que nossas mentes e nossos corações estejam envolvidos nessas vibrações amorosas que estamos sintonizando. Então, eu convido a todos neste momento a darmos início ao nosso trabalho da noite, fazendo a nossa oração. Então vamos juntos unirmos os nossos pensamentos, relaxando por alguns instantes, desacelerando a nossa mente, silenciando os nossos pensamentos, para que possamos abrir espaço para a sintonia com a espiritualidade maior, com o nosso Mestre Jesus e suas equipes de trabalho. Te pedimos, Senhor, a Tua paz, a Tua luz, que possamos alargar os nossos pensamentos, as nossas ideias, que possamos compreender o tema da noite, para que assim possamos também entender melhor as verdades do Teu Evangelho e colaborarmos com o Teu plano maior. Pedimos a proteção, o amparo, a sustentação à equipe espiritual presente e que todos nós possamos estar sintonizados e vibrando positivamente com a energia positiva que hoje está ao nosso dispor. Certos do Teu amparo e da Tua proteção, Senhor, abrimos o trabalho doutrinário da noite de hoje. Que assim seja. A irmã Sônia fará a exposição. Boa noite, meus irmãos, boa noite aos nossos amigos que nos acompanham em seus lares. Que Jesus nos envolva e nos sustente. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre perturbações espirituais no lar. Mas primeiro nós vamos saber o que é uma perturbação espiritual. O que nós entendemos por perturbação espiritual? Por que nós sofremos essas influências? E como nós podemos superar essas influências? Então nós vamos iniciar respondendo essa primeira pergunta, esse primeiro questionamento. O que é uma perturbação espiritual? Ou uma influência espiritual? Nós falamos em perturbação, nós falamos em influência. E é o mesmo. Então nós temos no Livro dos Espíritos, no capítulo 9 da segunda parte, sobre a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. E a pergunta 459, Kardec fez aos espíritos responsáveis pela codificação. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E eles responderam: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então vejam, meus irmãos, nós vivemos o nosso mundo material, aqui nós encarnados, mas tem muitos irmãos
que já deixaram o corpo físico, desencarnados, espíritos que vivem junto conosco, que nos acompanham, seja por afinidade, mas eles nos acompanham sempre. Nossos lares, na rua, nós nos encontramos, aonde nós estejamos, vai ter espíritos próximos de nós. Vejam só uma diferença, nós somos almas, porque nós estamos encarnados. Kardec fez essa diferenciação. Encarnados, ele denominou almas. Sem o corpo físico, desencarnados, espíritos. Então nós sofremos essas influências. Nós convivemos juntos, vivemos juntos. Porque nós estamos aqui e no mesmo grau evolutivo. Só espíritos evoluídos e o nosso anjo da guarda, aqueles que nos acompanham, que são responsáveis pela nossa encarnação, eles não vivem, eles nos auxiliam, eles nos orientam, mas eles não vivem próximo a nós, a não ser por uma necessidade que eles têm que vir nos auxiliar. Senão, de onde eles estiverem, porque eles têm tarefas a realizar, eles têm muitas obrigações, muitas tarefas, então eles não precisam estar sempre nos acompanhando. Através do pensamento eles estão nos auxiliando, eles estão nos intuindo. Os espíritos já mais evoluídos, os espíritos que nos auxiliam, os nossos amigos espirituais, os nossos anjos guardiões. Na pergunta 464, tem assim: como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Como nós vamos diferenciar? A resposta: estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Então, compete a nós fazer essa diferença. Nós temos que estudar, nós temos que saber o que estão nos sugerindo, o que estão nos intuindo. O que está nos chegando? Esse pensamento não é meu. Então quem? É um espírito bom? É um irmãozinho menos evoluído? Eu vou agasalhar aquela sugestão, aquele pensamento? Na 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Por que eles fazem isso? Por que eles nos induzem ao mal? A resposta: para que sofrais como eles sofrem. Eles estão em sofrimento. Então eles desejam que nós participemos daquele sofrimento deles. E tem outro objetivo também, tem outro pensamento. Nós, como almas milenárias, porque a nossa vida não começou no berço e não vai terminar no túmulo. Nós já viemos de várias e várias encarnações. Nós já tivemos muitas convivências. E como nós somos espíritos em evolução, espíritos, almas imperfeitas e espíritos imperfeitos, nós deixamos muito a desejar nessa nossa caminhada. Nós não fizemos as nossas tarefas corretamente. Nós infringimos a lei. Nós prejudicamos alguém. Então nós temos irmãozinhos que hoje eles se aproximam de nós para que nós possamos reparar aqueles nossos atos que nós não fizemos corretamente. Muitos até buscam fazer justiça,
querem se cobrar de nós, porque eles ainda não entendem do perdão, da misericórdia. Eles sofreram, nós fizemos muito eles sofrerem. Então eles se aproximam de nós. E pelas nossas também, as nossas imperfeições, pelas nossas dificuldades, pelas nossas tendências, pelos nossos pensamentos, por aquilo que nós somos. É uma afinidade, é uma lei. Nós atraímos eles de acordo com a nossa vivência, de acordo com o que somos. Nós atraímos os irmãozinhos. Então, por isso nós vivemos assim, juntos. Porque o mesmo gosto que eu tenho, quantos irmãozinhos vão ter também? A mesma tendência que eu tenho, eles também vão ter. Se eles deixaram o corpo físico e ainda não saíram daqui junto conosco. Porque eles não têm assim, o conhecimento, a condição, não são espíritos evoluídos, não aceitaram. Muitos deles nem aceitam que já desencarnaram. Porque tem o corpo espiritual que é igual ao corpo físico, idêntico ao corpo físico, que molda o corpo físico, e eles pensam muitas vezes que ainda estão aqui, revestidos dessa matéria. Eles custam a terem essa compreensão. Então eles querem viver, muitos até familiares, eles não estão querendo nos prejudicar, nem cobrando nada, mas eles querem viver no mesmo local aonde eles viviam antes com o corpo físico. Pelo desconhecimento, por não saberem que deixaram, que houve a morte. Então, meus irmãos, nós precisamos, nós que já estamos buscando a doutrina espírita, nós que já temos um pouquinho de compreensão, precisamos evoluir, precisamos buscar esse conhecimento e buscar a reforma interior. Ver os nossos gostos, as nossas tendências, para que nós possamos sair dessa faixa vibratória mais inferior dos nossos atos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, de nós nos irritarmos, de nós não sermos tolerantes, não sermos mansos, para que nós possamos sair da influência desses irmãozinhos. Mas agora, para maior compreensão, nós vamos assistir um vídeo de José Raul Teixeira, que o título desse vídeo é Perturbações Espirituais no Lar. Vamos assistir, que ele nos dá a orientação que nós necessitamos. Vamos acompanhar, vamos ver essa mensagem que ele nos traz. Gente se queixa de que periodicamente o lar vira um pandemônio. Muita gente me afirma que às vezes percebem que a família está empolvorosa, que alguma força negativa parece ter penetrado o lar. Imaginam que houve trabalhos de magia, alguém fez algum trabalho forte
todo esse contexto popular em que nós queremos atribuir aos outros questões que estão sob nossa responsabilidade. Manter a nossa casa em paz, manter o nosso lar em ordem, é alguma coisa de nossa alçada, é alguma coisa que está sob nossa responsabilidade, sob nossa custódia. No entanto, é válido pensar que pelo fato de se reunirem dentro de casa criaturas com os mais variados pendores, caracteres, temperamentos, muitas vezes a família sofre mareios afetivos, emocionais, sentimentais, que redundam de fato em perturbações de ordem espiritual. Dentro de casa, existem aqueles cujo temperamento leva-os a debochar dos outros, a condenar sempre, jamais elogiar, apenas veem defeitos. Aqueles que falam aos gritos, os que são sempre grosseiros ao se expressar junto aos familiares, aqueles que têm sempre um alfinete pronto para as alfinetadas comuns dentro de casa, os que falam jogando piadas com segundas intenções e ferem o temperamento daquele que é mais sensível ou que é pavio curto, e há aqueles que dentro de casa nem pavio têm, explodem por qualquer coisa. Natural é pensar nessas ocasiões que nós estaremos dando margem a infiltrações espirituais inferiores. Como disse-nos o apóstolo Paulo, nós estamos o tempo todo sendo observados por uma nuvem de testemunhas. Mas se temos testemunhas apostando em nosso crescimento, em nossa virtude, em nossa felicidade, não podemos descrer que haja outras testemunhas investindo em nossa queda. São aqueles inimigos do nosso pretérito, de nossas vidas passadas, de nossa existência presente. Eles estão sempre à espreita de nossa fragilidade, de um gesto em falso, de uma vivência incorreta, para que possam nos provocar malestares, aturdimentos, desarmonias, com o prazer patológico de nos ver sofrer. Acontece que essas circunstâncias são quase sempre criadas por nós. Na liberdade que temos de fazer e de deixar de fazer, nós somos aqueles que não refreamos a língua, imaginando que todos aqueles que vivem dentro de casa conosco na família têm obrigação de aturar, de suportar nosso temperamento, nosso mau humor, nosso caráter intempestivo, nosso pavio curto. E ao pensarmos dessa forma, estamos desrespeitando, ainda que dentro de casa, os outros que, embora nos gostem, nos estimem, são pessoas diferentes de nós. Será sempre importante que nos coloquemos no lugar dessas pessoas. Essa empatia se faz indispensável. Se eu estivesse no lugar dessa criatura, de minha mulher, de meu marido, de meu filho, de meu irmão, de minha tia ou avó, como é que eu gostaria de ser tratado dentro de casa? Que tipo de coisas eu gostaria de ouvir? Que tipo de outras coisas eu não gostaria de ouvir? Desse modo, a vivência dentro do lar seria marcada pelo respeito recíproco, em que cada qual, desempenhando o seu papel, estivesse atento a não ferir o outro, a não desabonar o outro. Nada obstante, tivéssemos todo espaço para dizer as coisas que estão certas, aquilo que está equivocado, o que precisa ser corrigido na pauta de nossa vida cotidiana dentro de casa. Como estamos cercados, vale repetir Paulo, por uma nuvem de testemunhas, quando nos despautamos dentro do lar, qual é o tipo de testemunhas que nós convidamos para participar conosco da vida íntima da casa? As entidades perturbadoras, espíritos desajustados ou enfermiços, aqueles que, de caso pensado, desejam provocar em nossas vidas desestruturações, e aqueles que estão enfermados, hebetados, aturdidos, e que nem têm ideia de que se aproximando de nós nos estarão prejudicando. Estão inconscientes da realidade em que estão vivendo.
Mas nem por isso eles deixam de ser atraídos por nós quando realizamos as coisas indevidas. Por isso, pode haver sim influências espirituais bastante nefastas dentro de nossa casa, com influências leves, em função do estilo de vida que adotemos viver em família, em razão de tudo aquilo que decidimos fazer junto aos nossos familiares. Se a nossa proposta for de viver o respeito, o amor, a harmonia, certamente atrairemos nobres espíritos para bafejar nosso lar. Mas se fizermos diferente, certamente as nossas companhias não serão nada agradáveis. Meus irmãos, agora nós vamos ver um outro vídeo bem pequeno que nos dá a orientação maior sobre essa influência, mesmo em nossos lares, pelas nossas dificuldades ainda, pelas nossas viciações, podemos assim nos referir. Oi, amor, cheguei. Oi, amor, eu tô falando com o João. Eu quero beber. Vamos beber, vamos beber, beber. E aí, amor, como é que foi lá no serviço hoje? Sabe, tudo coisa simples, trabalho demais, pouco conhecimento. Conseguiu fazer o depósito? Se não é para fazer amanhã, eu faço. Tá tudo bem. A última vez você atrasou. Tá, não vou tratar dessa vida. Deu problema. Tá bom. Tô saindo, tá? Tá, hoje. Quero beber, cerveja. Pega cerveja, cerveja. Isso. Que delícia. E aí, amor, você lembrou de abastecer seu carro? Gostei sim. Pode achar? Tá aqui sim. Eu tô saindo, tá? Pra dar aula. Tá, não falar, vou ficar aqui. Eu tô meio cansado hoje. Bom, não vai sair, não? Não, vou ficar quietinho. Sozinho? Sozinho.
Meus irmãos, foi bem nítido ali a influência, como eles agem. Vejam ali no caso do álcool. Com certeza nós, às vezes, nós tomamos socialmente, mas sempre vai ter um irmãozinho que vai se satisfazer enquanto nós ingerimos a bebida. E assim vai com os nossos vícios, não só do alcoolismo, mas as nossas imperfeições morais também. Sempre nós vamos atrair, nós vamos convidar irmãozinhos que se aproximam de nós pelas nossas dificuldades. Então, é necessário essa mudança dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos, de nós termos aquele autocontrole, ter esse cuidado imenso, para que nós possamos não atrair os irmãozinhos, possamos ajudar eles também a se desvencilharem daquele vício. Ali no caso do alcoolismo, nós ajudamos eles a superar aquela viciação também. Mas nós temos que primeiro agir, superar isso conosco mesmo. Mas nós temos assim meios dessa superação. Uma delas é buscando o conhecimento, esse conhecimento, porque enquanto nós não temos esse conhecimento, nós achamos que isso não acontece assim. Mas depois que nós vimos ali como nos mostra bem aquela energia do álcool, como aquele espírito suga lá do irmão que está ingerindo aquela bebida alcoólica. E ele se satisfaz, porque ele é um viciado no álcool. E ele não consegue mais ingerir o álcool. Ele tem que levar um encarnado a fazer uso do álcool para que ele possa se satisfazer. Como ele convidou o rapaz. Ele insistiu, e o rapaz aceitou também, porque ele também tem aquele gosto pelo álcool. Então, ele permitiu, ele foi tomar sua cerveja. Então, esse cuidado, né, meus irmãos? E ali ainda a esposa saiu, disse, vai ficar sozinho, ele não estava sozinho. Isso, nunca nós estamos a sós, sempre nós temos as nossas companhias. O culto do Evangelho no lar é uma maneira, é um método, é algo que nos auxilia bastante. A nós, que nós vamos estudar o Evangelho, no estudo do Evangelho nós vamos começar uma transformação em nós, porque cada vez que nós lemos, que nós meditamos, que nós refletimos sobre o Evangelho, nós conseguimos a nos dar conta das nossas dificuldades, das nossas imperfeições, porque nós vamos meditar sobre aquele texto, nós vamos meditar sobre aquela passagem, nós vamos nos encontrar, e nós precisamos também nos conhecermos, para sabermos onde estão as maiores necessidades de reforma. Nós buscamos tanto a paz, nós queremos a paz, mas essa paz é uma conquista, essa paz é algo no nosso interior.
é os nossos deveres cumpridos, mas também a nossa transformação moral. Os nossos desapegos, que ainda estamos bastante apegados e achamos que tem certos momentos que nós podemos fazer uso da bebida ou outra forma que nós necessitamos modificar em nós. E nós, agora, nesse momento que nós vivenciamos, que estamos mais reunidos nos nossos lares, reunidos em família, aonde há maior necessidade dessas verificações para que haja mudança, já é uma maneira, Deus está nos dando essa oportunidade tão grandiosa de nós fazermos essas reflexões, nos conhecermos, para nós mudarmos, para que haja essa paz, para que haja esse entendimento nosso e uns para com os outros. Agora nós vamos ver uma pequena figura que nos mostra o que é o culto, o que acontece a casa que faz o culto do Evangelho no lar. Depois nós vamos lembrar como se faz. Já estava ali. Já estava ali. Olha só. Cheguei para perturbar a casa do Zé. Não vai dar mais. Por quê? Ele começou a fazer o Evangelho no lar. Vejam só, meus irmãos. O que é o culto do Evangelho no lar? Como nós procedemos? A maioria dos irmãos, com certeza, já fazem o culto do Evangelho no lar. Como eu posso fazer? Eu preciso reunir toda a família. Se reunir toda a família, melhor. Mas se não consegue reunir só a família, podemos fazer só? Podemos. Nós podemos fazer o culto do Evangelho. Nós temos que ter assim, um dia na semana, dia e horário certos. Por que tem que ser o dia e o horário certo? Porque nós temos um benfeitor, um amigo espiritual, um espírito já de luz, vamos dizer assim, que ele vai ser responsável por aquele dia ele estar ali, junto conosco, no culto do Evangelho no lar. O que ele vai, qual a atividade, qual o objetivo dele estar ali? Meus irmãos, nós, com as nossas imperfeições, os nossos pensamentos, nós criamos miasmas negativos que infestam o nosso lar. Eles ficam no nosso lar. Vamos dizer assim, nós higienizamos o nosso lar. Nós tiramos a terra, nós varremos, nós tiramos o pó. Mas esses miasmas dos nossos pensamentos nós não conseguimos. Então, aquele dia do culto do Evangelho no lar, esse amigo vai ali e ele faz essa higienização. Ele queima esses miasmas dos nossos pensamentos, das nossas criações e dos nossos atos também ali. Por isso que tem que ser o dia e a hora certa para que esse amigo esteja ali, nos auxiliando. Então, nós nos reunimos ao redor da mesa, colocamos um recipiente com água, abrimos o Evangelho, ao acaso, como nós temos, mas o acaso não existe, nós abrimos, ou um livro evangélico, psicografia do Chico, Emmanuel, Pão Nosso, Vinha de Luz,
são livros evangélicos. Vamos ler e vamos refletir um pouquinho sobre aquela mensagem ali. Vamos comentar um pouquinho aquela mensagem. Se nós estivermos só, nós comentamos também, nós refletimos, nós trazemos para o nosso dia a dia. A criança pode participar, a criança pode participar. Nós podemos trazer um livrinho infantil, dar para a criança quando eles são bem pequenos. Se são maiores, eles podem fazer uma leitura. Eles podem fazer uma prece, que nós vamos fazer a prece de abertura antes da leitura. Nós fizemos a prece de abertura, depois a leitura, depois o comentário e encerramos também com uma prece. Não precisa passar de 15 minutos, 15 a 20 minutos. Não deve. Outro. E pode haver mediunismo no culto do Evangelho? Não. Não deve. O que é mediunismo? Sentir uma entidade, a pessoa é médium, vai receber aquela entidade? Não. É o estudo do Evangelho no lar. Sem mediunidade ali. Embora que sejamos nós como médios. Não. Não tem mediunismo ali. É o estudo do Evangelho, é a reflexão do Evangelho. E esses irmãozinhos que se encontram ali, dentro do nosso lar, são nossos amigos, que nos envolvem, que nos influenciam, como nós vimos ali, eles são conduzidos. Aquele amigo benfeitor que foi ali higienizar o nosso lar, conduz aqueles irmãozinhos para as nossas casas espíritas ou para locais na espiritualidade, onde eles devem de ser conduzidos. Então, não só aquela higienização do nosso pensamento, mas como dos irmãos que nos envolvem, eles também são conduzidos e são auxiliados e são orientados. E aí, meus irmãos, nós precisamos continuar a nossa caminhada com a nossa reforma, com a nossa modificação. Porque se não houver esse propósito de nós nos modificarmos, nós vamos atrair outros irmãozinhos pela nossa sintonia, pelas nossas dificuldades, pelas nossas imperfeições. Então é um trabalho que nós vamos fazendo diuturnamente, porque nós não conseguimos essa modificação numa semana, num mês, num ano, em 2 anos. Nós precisamos ter essa consciência de que nós estamos nos aperfeiçoando, estamos em aperfeiçoamento e vamos continuar. Estudando o Evangelho, fazendo o culto do Evangelho no lar, forcejando para sermos melhores, para domarmos as nossas más inclinações, para vencermos os nossos vícios. Tanto os vícios morais, como esses vícios do alcoolismo, enfim. É uma parte que nos pede bastante reflexão. Por que agora nós vivemos num mundo ainda agitado? Nós não aceitamos as regras, nós não aceitamos que nós temos que usar máscara. Nós não aceitamos que nós temos que nos cuidar. Nós temos tantas dificuldades ainda a vencer. Nós precisamos acalmar, nos apacentar, fazer essas verificações, começarmos a sermos obedientes uns com os outros, para que nós possamos colocar em prática essas lições que nós temos no Evangelho, que nós temos na doutrina espírita. Nós buscamos o imediatismo, nós buscamos a rapidez, nós queremos nos curar, nós não queremos sentir dor, sentir aflição, sentir angústia, sentir tristeza, sentir ansiedade.
Procuramos o médico, procuramos a medicação que nos foi ordenada, mas ela não está fazendo efeito. Por quê? Porque nós precisamos nos autocurarmos. Jesus já disse: vós sois médicos de vós mesmos. Não é a medicina está nos auxiliando imensamente. Estão fazendo o possível para nos auxiliar. E agora nós nos perguntamos: e eu o que faço para me ajudar? Eu espero que a vacina me imunize? Será que eu não tenho que despertar para que essa vacina tenha um efeito bem maior no meu corpo físico? Pensemos nisso, meus irmãos, mas pensemos com muito carinho, porque esse irmãozinho, esse vírus, ele veio para nos despertar, ele veio para nos auxiliar, ele veio para nos impulsionar esse crescimento, essa interiorização que nós precisamos fazer. Busquemos, através da oração, a ajuda, a força, o ânimo, mas vamos continuar a nossa caminhada. Vamos procurar a cada dia sermos um pouco melhores. Deixar de julgar o nosso irmão e cuidar de nós mesmos. Que Jesus nos abençoe e nos sustente na nossa caminhada. Então vamos neste momento finalizar o nosso estudo da noite, fazendo o que Jesus nos pediu há mais de 2000 anos e nos ensinou a orar e a meditar. Também precisamos aprender. E quando foi perguntado a Jesus como orar, ele disse que deveríamos nos recolher aos nossos aposentos. E aqui não falamos em aposentos físicos, falamos em aposentos íntimos. Que possamos neste momento nos recolhermos ao nosso aposento íntimo, ao nosso interior. Que possamos silenciar ainda mais a nossa mente, o nosso coração, deixar esse barulho do mundo lá fora, para que possamos em alguns instantes meditar, porque meditar é ditar a nós mesmos os caminhos que queremos seguir, é ditar a nossa alma os ensinamentos que Jesus nos deixa, é ditar quais as regras morais que queremos transformar, aperfeiçoar, melhorar no nosso íntimo. Somos seres imperfeitos, sabemos bem, mas também sabemos que somos dotados da capacidade da mudança, da transformação. Então, Senhor, nós te pedimos que possamos transformar o nosso orgulho em humildade,
para que possamos perceber a luz que existe dentro de cada um de nós. Porque o orgulho faz com que apenas as nossas sombras apareçam e muitas vezes até brilhem. Mas quando desenvolvemos a humildade, conseguimos perceber a luz, a imensa luz que podemos ser e podemos também repartir com os nossos irmãos. Te pedimos, Senhor, que possamos transformar o nosso egoísmo em auto-amor, em autocuidado, para que possamos sermos pessoas melhores, seres co-criadores, porque para isso fomos criados. Fomos criados centelhas divinas, a fim de que, ao passarmos por esta vida terrena, possamos aqui aproveitá-lo da melhor maneira. Jesus também nos ensinou a orar e a vigiar. Que possamos a cada dia vigiar os nossos pensamentos, as nossas ações, que possamos orar, serenar, meditar cada vez mais. E assim, Senhor, sermos instrumento da Tua paz e da Tua luz. Neste momento que estamos todos conectados nessas energias benfeitoras, vamos vibrar positivamente pelo nosso município, pelo nosso estado, pelo nosso país, em todos os locais de dor, de sofrimento, especialmente nos hospitais, nos grupos de trabalho, médicos, enfermeiros, pacientes. E também, irmãos, vamos vibrar por tantos irmãos que desencarnaram nesses últimos tempos, que eles possam receber também o nosso carinho e a nossa acolhida, que a espiritualidade maior conduza cada irmão aos postos de socorro recomendados. E vamos então encerrar a nossa meditação neste momento, a nossa oração, uma mensagem de Emmanuel, que tem como título Receita de Paz. Ora com mais confiança em Deus, trabalha um tanto mais, serve com mais alegria, age mais caridosamente, desculpa as faltas alheias com mais compaixão pelos ofensores, usa mais calma, particularmente nas horas difíceis, tolera com mais paciência as situações desagradáveis, coloca mais gentileza no trato pessoal, emprega mais serenidade na travessia de qualquer provação, e assim, com a bênção de Deus, encontrarás mais segurança e paz nas estradas do tempo, garantindo-te o êxito preciso nos deveres de cada dia, a caminho da vida maior. Mais uma vez, vamos agradecer à equipe espiritual da Casa André Luiz pelas bênçãos recebidas, pelas energias repartidas, e que possamos, ao sair daqui, levarmos essas vibrações de paz, de otimismo, de esperança até os nossos lares e repartir com os nossos entes queridos. Que a paz do Mestre Jesus e que a sua luz acompanhe a todos. Que assim seja.